pode fazer para tratar essa dor aqui. A minha sede de conhecimento sempre foi grande, né? Para essa finalidade, a gente achar a causa base dos problemas. E a causa base dos problemas não é o IA que vai resolver. A convidada de hoje é uma pessoa que eu amo de paixão, que caminha comigo há muito tempo, que está em vários desafios comigo. E eu admiro muito o profissional e o pessoal dela, porque ela é muito enganjada, muito envolvida com o paciente dela. Agora está estudando medicina, então está fazendo uma nova fase da vida, mas é uma nutricionista de mão cheia. Conhece muito, trata muito bem seus pacientes, tem 16 anos de trajetória na nutrição integrativa funcional e tem um olhar muito diferenciado para o paciente. Minha convidada hoje é a Tati Sarmento. Estou muito feliz que você está aqui. Deu certo da gente vir, né? A gente já combinou algumas vezes e as agendas não batiam. E eu estou muito feliz que você está com a gente, Tati. Eu acho que o papo vai ser muito legal, que vai trazer muita realidade para as pessoas daquilo que a gente vivencia hoje, né? Na nutrição, na medicina. Eu não digo mais que é um novo momento, eu acho que é a nutrição atual. Né? Uhum. Esse olhar mais amplo de olhar para o paciente, de olhar integralmente, né? A gente sempre falou disso, eu e você, sobre que além de um plano alimentar, porque a nutrição durante muito tempo foi vista assim, né? Eu vou na nutricionista, recebo um plano alimentar e vou seguir aquilo. E hoje a gente sabe que é muito além disso, né? Que o nutricionista tem um papel muito maior de pedir exames laboratoriais, fazer esse rastreamento desse paciente. Então a gente vai falar um pouquinho disso hoje, eu acho que vai ser muito legal. Vai sim, obrigada, Adriana. Antes de mais nada, pelo convite. Sempre uma honra, né? Você sabe que a gente tem uma trajetória maravilhosa. E há muito tempo, né, Adri? Quanto Muito tempo a gente se tempo, acho conhece? Acho que mais de 10 anos faz mais de que a 10 gente anos já. trabalha juntas. Também te admiro muito porque eu vejo a forma visionária. Eu sei que não é um momento assim, mas acho que sempre é bom a gente falar para as pessoas, até porque tudo que a gente entrega para o paciente, tudo que a gente entrega para um parceiro, para um fornecedor que seja, a gente tem que ter essa troca. E o que a gente mais tem é troca de conhecimento. Não sei se você já percebeu, né? É. E a nossa troca de conhecimento é sempre voltado ao paciente. Tati, como que a gente pode fazer para tratar essa dor aqui? O grande lance está sendo esse. Até esses dias eu falei, Dri, eu estou atendendo muito paciente com fadiga crônica. Como que eu faço, né? O que está acontecendo? Então, novamente, muito obrigada. Eu acho que vai ser uma conversa muito legal, muito Eu vou interessante. contar uma história agora que como eu conheci a Tati. E foi muito legal isso, porque eu fui lá e a gente começou a chegar as prescrições na farmácia e eu vi, a gente percebe isso, né? Que é um profissional que tem um entendimento diferente, né? Da realidade, assim, porque consegue ter uma mão melhor com a suplementação. A gente vai percebendo isso, né? Ao longo dos anos. E o profissional vai se desenvolvendo para chegar nesse ponto. E a gente marcou uma visita, né? E eu Eu lembro. cheguei para visitá-la e falei para ela: "Você tem ideia do seu potencial, né, do quanto você sabe, do quanto você pode contribuir". E aí eu pensei quando eu saí: "Meu Deus, essa menina ou vai me amar ou vai me odiar", né, porque realmente naquele momento eu falei: "Você sabe muito, você tem muito para contribuir, você", e porque eu entendo assim, tá, acho que você sempre colocou amor no que você faz, né, você está realmente comprometida com o seu paciente. Não é uma coisa assim: "Ah, eu vou tratar, é mais um". Não, você sempre esteve muito comprometida com o seu paciente. E naquele momento e daquele momento para cá, eu acompanhei a sua evolução, a sua trajetória, a gente fez alguns cursos juntas, fomos para São Paulo, depois você fez pós com a Aline. Então é um Vários, crescimento, é né? uma construção que é muito legal. Sim. Você já tinha me dito uma vez e eu parei para pensar sobre isso na época. É esse tipo de feedback que faz a gente procurar mais conhecimento. Então, a minha sede de conhecimento sempre foi grande, né? Eu engajava uma pós-graduação atrás da outra, mestrado, doutorado, hoje a medicina, né? Mas é para essa finalidade, é a gente achar a causa base dos problemas. E a causa base dos problemas não é o IA que vai resolver. De jeito nenhum. Porque é uma fusão. A gente sempre tenta deixar mais prático possível a nossa clínica, nos cursos que a gente dá, sobre como deixar mais prático possível. E o que você começou a falar é rastrear o paciente de uma forma simples, prática, entrar com os exames laboratoriais, entender aquilo ali com uma composição corporal, que é um grande diferencial de nutricionista hoje. Ele tem mas todo mundo faz composição, mas só a gente calcula uma dieta por meio da composição corporal.
sabe realmente Dieta de fazer. gaveta para todo mundo faz. Agora, o profissional que calcula, faz o nutrient timing que nós chamamos de a distribuição dos macro e micronutrientes por meio da composição, que é uma coisa que a gente vai conversar, é um nutricionista. Então, eu sou muito grata, eu amo minha profissão, mesmo futuramente médica, eu pretendo continuar nas orientações, nessa prática. Mas essa procura de conhecimento sempre foi muito legal. E aí, olha só, Tati, a gente falou disso, né? E a gente já tem uma mentoria juntas, né? Então, aí eu e a Tati já construímos isso. A gente teve uma mentoria no ano retrasado, em 24, né? A gente teve a mentoria. Ah, passado. Foi o ano Não, passado. foi 24. Foi do ano, né? Foi 24. Nossa, passou muito É, 25 a rápido. gente não fez. E a gente sempre tentou trazer isso muito para a prática. E você falou, né, do rastreamento, dessa questão dos exames laboratoriais, e a gente sabe hoje que a gente vive o mundo do monjaro, né, o momento do monjaro, em tempos Uhum, de monjaro, eu costumo uhum, dizer isso. E aí todo mundo usa monjaro, todo mundo está emagrecendo, muita gente por conta própria, muita gente com acompanhamento, uhum. mas muita gente por conta própria. E aí, assim, esse rastreamento, exames laboratoriais, como é que esse paciente chega para você? Ele vem emagrecido, usando o Monjaro, mas ele precisa de um algo mais. Ele chega para você como? Como você consegue rastrear e tentar ajudá-lo nesse sentido? Eu peguei muito ano passado pacientes que usavam por conta própria, pacientes que não tinham acompanhamento médico. Quando tem um acompanhamento médico, o impacto é menor. O manjar, assim como as futuras medicações que vão surgir, é uma tecnologia maravilhosa. Eu falo que veio para revolucionar a medicina. Ela, entre outros, mas ela em principal, e não é uma coisa ruim. A gente tem vários benefícios. No entanto, quando se usa sozinho ou mal acompanhado, a gente tem um dos principais problemas que eu vejo é a sarcopenia gerada, que é a perda de massa magra significativa. Então, a primeira coisa que a gente faz é uma composição corporal e acompanhamento dessa composição para mostrar para ele, olha, vamos tentar segurar ao máximo essa massa magra dessa maneira. Eu calculo quanto ele tem que consumir de proteína, carboidrato por cada refeição para diminuir esse impacto e ajuda muito. Tirando o fato de que a gente tem uma absorção comprometida, então tem que rastrear também a absorção, o grau absortivo, digestivo desse paciente, para que eu possa garantir que aquilo que ele está comendo, principalmente quando se trata de vitaminas, minerais, está sendo absorvido. Hum. Ele entra numa desnutrição absurda e ele não está vendo. O foco dele é perder peso de balança, não é composição. Então, eu tento trazer ele, assim como provavelmente a maioria dos nutricionistas que lidam com isso, a gente aprende muito isso na faculdade, focar na composição que é importante para a longevidade e para manter aquele peso que ele conquistou, preferencialmente magro. Uhum. Então, se ele conquistou um percentual de gordura maravilhoso, para ele manter isso, na literatura, Adri, olha que interessante, é 1 ano e 2 meses que você tem que manter esse percentual para você conseguir consolidar, criar uma memória, que eles chamam popularmente de memória muscular, memória metabólica é o mais correto. A musculatura é em torno de 1 ano e 7, a gente arredonda para 2 anos, então é um longo processo. Se ele tem capacidade financeira ou não de manter os 2 anos de uso, não é a questão. A questão é você tirar a medicação de forma correta, isso é o médico quem Hum. faz, e tem hoje estratégias válidas para isso, e manter essa composição por 1 ano e 7 meses. Se ele conseguir, ele consolida, ele faz uma viagem, ele não volta a estar casando. Mas se ele continuar perdendo massa magra, ele volta e volta às vezes até pior, porque ele volta desnutrido e sarcopênico. Sarcopenia, para quem não conhece, é uma diminuição significativa da massa magra, não é só com o uso dessa medicação, mas pessoas, por exemplo, que estão na UTI, pessoas que estão com câncer, normalmente tem uma perda significativa. Olha a problemática disso. A gente começa a ter uma disfunção mitocondrial, que a gente fala muito nos nossos cursos, né, Dri? Que é uma organela, hoje associada às doenças degenerativas. É uma organela que queima gordura. Se a gente não nutre essa organela, a gente tem vários BOs, né? Vários problemas de saúde e problemas sérios. E isso que acontece quando você perde massa magra. A gente tem uma. Eu costumo dizer muito, falo isso nos vídeos, né, nos conteúdos, a gente precisa lembrar que a nossa principal organela, né, a principal é a nossa célula. Então, assim, a gente precisa pensar que a nutrição, a suplementação, vem para reforçar, para melhorar a ação dessa célula. Uhum. Então, a gente não pode esquecer, o profissional não pode esquecer disso. Então, quando a gente fala, vou usar um magnésio, vou usar uma vitamina B12, todo mundo fala, mas a minha B12 tá baixa, quanto que tem que ser, como que é? Por quê? Porque ela é essencial dentro do processo que a célula desenvolve no nosso corpo. Porque o magnésio é um intracelular, que ele precisa estar lá dentro para ter ação, para realmente entregar aquilo que a célula, vamos dizer assim, que essa nutrição precisa acontecer para nutrir essa célula e ela fazer o papel dela da melhor forma. Aí o paciente emagrecido, que tá sarcopênico, com muita perda de massa muscular, ele perde a capacidade de desenvolver, de fazer esse processo celular correto.
correto. Uhum. E aí ele vai ficando cansado, ele tem queda de cabelo, Uhum. ele tá, né, mais deprimido. Você até comentou isso, né, Tati? Pega Sim. pacientes, né, E nós nesse estávamos comentando isso, na vinda pra cá. na vinda para cá. Questão da depressão. Isso acontece também com o uso de esteroides anabolizantes, né? Dentro do fisiculturismo, por exemplo, esse público, falamos muito sobre isso. A parada do ciclo, o entre-ciclo é gritante, assim. Tanto a composição, porque a pessoa ela não está a mesma coisa, como a queda hormonal abrupta, é igual o puerpério que nós estávamos conversando também, que a gente tem uma queda absurda Dos hormônios. dos hormônios, e isso traz uma instabilidade emocional preocupante, porque o paciente ele não fica feliz, ele fica é isso que os meus pacientes falam para mim. Nossa, Tati, eu comecei a usar, parece que eu fiquei deprê. Eu fiquei para baixo. Além da energia mitocondrial, porque a organela, né? A nossa energia celular é ela. E quando você fala de nutrição celular, isso é encantador para mim, porque é a nossa fala, né? Nos nossos cursos, a gente fala muito de para de pensar em alimentação. Você está usando uma medicação dessa, tem que pensar em nutrição celular o tempo todo. E sinalização de síntese proteica, né? Que Uhum. daí entra outras organelas, mas é em nível celular. Então, quando, por exemplo, usa-se o famoso Pepti Strong, quando você usa um pool de aminoácidos, Um HMB. um HMB, né, um metabólito de leucina para sinalizar a síntese proteica, a gente só está fazendo um papel que essa pessoa já não está conseguindo mais por conta do uso da medicação. Então, a gente ajuda muito nesse processo de manutenção de massa magra, que os artigos já colocam em torno de 15, 25% ou mais de perda. Então, é uma coisa relevante e preocupante. Então, é trabalhar essas estratégias de suplementação. Você encara muito também nesse perfil de paciente, aproveitando a fala, do grau absortivo e nível estomacal, que você não absorve B12. Aí adianta dar B12 cápsula dele. Não, Fala precisa pra achar mim. outra via, porque é isso, né? Você falou isso muito e a gente está falando do curso porque é uma coisa que a gente leva para a prática, É. né? Então a gente traz muito para a prática a questão do curso. E na suplementação é exatamente isso. Então, o que que eu, quando vou pensar numa suplementação, né? Quando vou pensar num novo produto, quando eu vou pensar num novo ativo que eu vejo como esse ativo repete aquilo que o meu corpo saudável faria. Não é? Porque assim, se a gente fosse super saudável, se a gente não tivesse desgaste, se a gente não tivesse queda de hormônios, de neurotransmissores, de células que fazem síntese proteica, de várias coisas, o nosso corpo trabalharia tranquilamente. Mas não é a realidade. Então, a partir do momento que eu tenho um processo de emagrecimento, eu tenho uma queda de processos que aconteceriam normalmente no meu corpo e que passam a não acontecer. E aí é que entra o suplemento. É isso que eu falo. Quando eu penso no suplemento, quando eu penso em alguma coisa, eu penso, mas o que que esse suplemento faz que já normalmente acontece no meu corpo, mas que ele está imitando? Não é? Porque é isso. Quando a gente repõe uma B12 de forma correta, através de uma mucosa, para o paciente absorver, para ter, eu estou pensando aonde essa B12 age, que é essencial para o meu corpo. E é muito importante a gente saber rastrear para poder fazer isso Chegar daí. nesse O ponto. que que é o rastreamento? Eu vou explicar também para quem, né, não conhece, a gente fala muito de rastreamento metabólico. Nada mais é do que uma aplicação prática, a gente ensina isso também nos cursos, né, Adri? Como que rastreia os sinais e sintomas do paciente. Simples assim. E não é ficar 2, 3 horas, você conhece o paciente mesmo antes dele chegar para você. Então, ele chega para mim já rastreado, dentro de um mapa metabólico que nós fazemos, colocamos ele já rastreado. Eu vou direto ao ponto. Dri, você tem aqui uma fadiga, ou já diagnosticado uma fadiga crônica, aí eu já coloco lá na via de estresse oxidativo e nível mitocondrial. Você tem aqui uma azia. Ela foi gerada pela medicação? Não foi gerada? Então, eu rastreio aquilo ali. Uma vez rastreado, eu vou saber exatamente qual suplemento eu vou dar. E aí, a gente faz o pedido de exames laboratoriais e coloca nesse mesmo mapa. Então, se eu vejo lá com uma B12, tá 200, você acha que 200 é normal? 300? Não, eu vou colocar lá no meu mapa onde cabe, né, no quesito cognitivo, por exemplo, que vem, né, de grande valia para caso de deficiência de B12. A gente tem isso, neurotransmissores, hormônios, colocamos carência de B12. Então, a partir daí, esclarece muito para o profissional como ele deve proceder com o paciente de forma individualizada. Se não fica Pepsi Strong para todo mundo, né? Se não fica B12, e não é. Não é, não é. Tem que se Simples assim. individualizar. Eu falo É. isso, em tempos de IA, né? Cada vez mais essa personalização vai ter o seu valor.
Porque se a gente joga lá pra IA, ela vai falar, né? Só que ela vai, se você coloca o mesmo sintoma, ela não sabe quem é aquele paciente. Ela vai dar uma sugestão para É. você. Quando você vai para o personalizado, que é isso que você falou que a gente faz muito, que a gente fez na mentoria, e que agora a gente está trazendo mais para o curso, né, presencial, é a junção de tudo isso. Então, eu pego o rastreamento desse paciente, né? Então, é como se eu fizesse uma anamnese, né, bem feita desse paciente. E Então, como ele prática, dorme, né? prática, Antecipada. exatamente. Como ele dorme, né? Então eu vejo muito, né? Eu acabo acompanhando isso junto com você. Aí, ok, pega os exames laboratoriais. Ah, é uma lista gigantesca? Nem sempre, né? A gente pode falar, começar pelo básico. A gente conversa muito sobre isso. É um caminho. Não adianta eu começar achando que é tudo para todo mundo. Não. Quais são os exames mais básicos que a gente pode pedir? Então, eu pego esse rastreamento junto com os exames laboratoriais, ok, então isso aqui bate com isso aqui. Vamos dar um exemplo da Uhum, B12? Então, uhum. o paciente tem uma B12 muito baixa e ele está em reclamações relacionadas a fadiga, Memória, a pode ser memória, memória, né? cérebro, né? Tudo Aham. isso. Então, ok, então essa queda de B12 está me trazendo isso aqui. Uhum. E agora, como é que é a melhor forma de eu repor essa B12, Isso. né? Nesse caso, como exemplo da B12, por exemplo, a gente não pede só B12, a gente vai pedir um ciclo da homocisteína, a gente vai pedir a homocisteína e avaliá-la de uma forma preventiva. Uhum. Avaliar todos os exames de forma preventiva também é o grande segredo, é o grande lance da nutrição Mas o preventiva, que da que é medicina. avaliar de forma preventiva? Explica isso pra gente, assim, Perfeito. olhando para a saúde. É isso que eu acho que é muito legal, né? A gente se antecipa. O que que é o Isso, saudável? A isso. gente não quer o não doente, a gente quer Uhum. o saudável, Eu né? falo muito assim, eu quero que você me agradeça, paciente, né? Daqui 50 anos. É, Com 50 anos eu vou ter 120, então 50 anos. É, é, quem é. sabe você chega lá. Hoje, infelizmente, dentro dos exames laboratoriais que nós recebemos, a gente tem um valor de referência, né? Que é feita pela curva de Gauss, que é o valor de normalidade, que nós chamamos que é dividido em quartis. Primeiro, segundo, terceiro quartil. Aquilo ali, aquele valor de referência que está no papel, ele é feito é, preferencialmente ou especificamente, melhor dizendo, para diagnóstico de doenças. Principalmente. Então, assim, a ferritina é um caso absurdo. A gente vai ver a referência de uma ferritina, ela vai de 7 eu nem lembro de cabeça a referência convencional, mas 300 e pouco. Não pode, tem que ser 70 a 120. Se eu tô menor que 70, o paciente já está sentindo fadiga, a hemoglobina dele já está abaixo de 14 para as mulheres, 15 para os homens, e eu começo já a ter sintoma, e a qualidade de vida dele comprometida, a performance esportiva dele comprometida. Então, olhar o exame de uma forma preventiva é isso, é você dar uma outra referência. Isso que a gente ensina também nos cursos, né? É você dar uma outra referência. É você olhar os exames mais importantes, os 5 parâmetros de longevidade que nós tanto falamos, todos os exames que podem compor parte de assimilação, que é como a gente digere os alimentos, se a gente está absorvendo bem, a parte de estrutura, que entra também a estética aqui, a Uhum. saúde osteoarticular aqui, hormônios, neurotransmissores. Você ensina nos cursos um teste maravilhoso para isso, né, Dri? A gente tem a parte de transporte, que nós podemos citar, a vascularização, a saúde cardiovascular, o lipedema, nesse meio. A gente tem ali a biotransformação, que é olhar o fígado desse paciente. Tudo isso cabe um exame, olhado de Uhum. forma preventiva, tudo isso cabe uma suplementação. Uma suplementação, posso dizer, estruturada, organizada, não é colocar muita coisa de uma vez. É você falar, ó, vamos olhar primeiro para isso, que já vai ajudar nisso, nisso, nisso. Né? É, É assim que eu funciona. falo muito assim, ah, tá, agora é magnésio, todo mundo usa magnésio, então tá, tem magnésio em 6 fórmulas. Não, gente, já coloquei um magnésio de boa qualidade. Então, ok, magnésio eu já pensei, próximo, né? Então, não é, porque é o magnésio, agora é magnésio em tudo. É É. porque, não, não é assim, a gente precisa estruturar isso para que realmente você consiga otimizar esse corpo. E a gente percebe o seguinte, né, Tati? Eu vejo isso muito assim, porque eu lido com muitos profissionais, existe uma dor que é: "E agora? O que que eu faço com tudo isso?", Uhum. né. Então, a gente tentou fazer muito isso na mentoria e trazer para o curso agora no sentido de trazer para a prática. Por quê? Eu aprendo sobre exame laboratorial, aí depois eu aprendo sobre isso, a anamnese, né, desde que a gente faz faculdade, a gente fala de anamnese, né. Exame laboratorial, agora a gente falando em saúde, então tá, agora eu já sei quais são os parâmetros de saúde, né, esses 5 de longevidade que a gente fala bastante, que são importantes ser olhados. E, e eu tenho um mundo de sugestões de fórmula.
Como é que Que eu eu vou junto tudo como isso? é que eu vou usar de forma estratégica? Esse é o grande lance, né, Dri? Trazer para o prático, né, É, realmente ajudar esse é. paciente, olhar para ele e falar: "Não, a gente está olhando os seus sinais e sintomas, né, o seu rastreamento Uhum, metabólico, que é isso, como você se sente, como você está". Eu analiso os exames laboratoriais dentro de um parâmetro de saúde, né, não é de doença, mas sim de uhum, saúde, que é isso que você uhum. falou, por exemplo, de uma ferritina. Não posso falar, gente, que uma ferritina de 14 e uma de 200 é normal. Não, Pelo amor de não, Deus, é. né. Então, é sobre isso e aí como que eu vou suplementar? O que que eu vou usar? Porque hoje o paciente ele quer usar alguma coisa. Ele está informado. Uhum, Ele lê na internet, ele uhum, compra suplemento na internet, às vezes de má qualidade, infelizmente. uhum. E aí ele sabe o que usar. Na verdade, o que usar não, ele sabe que ele quer. Ele olha e fala: "Eu acho que meu corpo precisa disso aqui". Aham, exato. E aí quando ele chega para o profissional tem que estar pronto para dizer para ele: "Não, isso aqui é bom, isso aqui é de boa qualidade". E é isso que a gente tenta É fazer isso que muito, você precisa trazer primeiro. para a prática, É. né. O estratégico também, aproveitando o exemplo do magnésio, existem vários tipos de magnésio. Você pode Uhum. usar um para antes de dormir, um outro para estudar, né? Igual o cortisol, também é um grande exemplo. O cortisol, quando a gente faz os exames à curva e a gente traz uma estratégia para aquele momento que está baixo, aquele momento que está alto, o uso de uma fitoterapia X ou Y, você consegue muita coisa ali, uma modulação maravilhosa desse Otimizar hormônio. muito esse hormônio. É, e realmente, o interessante é que a nossa mentoria, ela foi dada para profissionais, médicos, nutris, farmacêuticos, biomédicos, esteticistas, de várias áreas e que são profissionais que fazem diversos cursos, Uhum. pós-graduações, mas não sabem organizar esse processo. E a gente pega a minha dor que eu sentia antes na minha clínica, né? A gente fala aí, eu tenho mais de 16 anos de clínica, você com mais de 10 anos de experiência profissional, principalmente com acesso a esses médicos, essas nutris, você conhece quase todos aqui de Campo Grande, né, Adri? E isso traz uma credibilidade, sim, ao que a gente está falando, porque você conhece a dor do profissional e eu conheço a minha dor como clínico. Uhum. Como clínico, né? E isso vai engrandece a prática. Qual que é a grande dor, ao meu ver, na época? Era exatamente isso. Como otimizar o meu tempo e dando o meu melhor. Eu quero tudo que eu aprendi das minhas 7 pós-graduações, meu mestrado, meu doutorado, hoje com a medicina, como que eu posso usar isso em 1h30, 2 horas, 3 horas de atendimento, dependendo do plano, né? Dependendo de como é Depende esse de como é. paciente. Mas é verdade, a gente rastreia ele antes, a gente faz uma interpretação de exames de forma muito mais interessante, que ganha o paciente, ele entende que você sabe o que você está fazendo, por que da suplementação? Eu Uhum. estou fazendo isso. É um investimento agora, mas eu sei que esse investimento vai ter começo, meio e fim, porque existe uma estratégia. Eu acho que esse é o Você ponto. caminha com ele, É. né, eu falo muito isso para os profissionais quando mas às vezes, assim, a pessoa acabou de fazer um curso, então ela volta prescrevendo muita coisa, É né. sempre assim. Né, tipo assim: "Nossa, eu quero colocar tudo que eu aprendi". Ok, é maravilhoso, só que nem sempre é factível, é possível para o paciente. Então, é isso que eu falo, o que que é a dor desse paciente agora? Qual é a principal dele? Por exemplo, um paciente usando Monjaro, chega fadigado, ele não tem energia para nada, a queda de cabelo dele é absurda, ela já tá achando que vai ficar careca, e ela chega para você e fala: "Socorro, socorro, porque eu tô magra, mas eu tô sem cabelo, tô ficando careca e estou extremamente fadigada, como é?". E aí, ok, então eu vou te ajudar aqui e agora. Claro que o ser humano é muito amplo, né? É muita coisa para fazer. Porém, a gente precisa entender qual é a maior necessidade dele neste momento. Como eu posso te ajudar agora aqui? É. E juntos a gente vai caminhar e vai construir isso, que eu também acho que é muito o papel da farmácia, né? Ao longo dos anos eu fui entendendo isso, como é que a farmácia pode contribuir com o profissional. Né, então, essa fórmula é melhor assim, a gente consegue otimizar isso, a gente monta uma outra fórmula que vai ajudar nisso e que tem um custo-benefício Vocês melhor. fizeram uma forma de desmame do manjaro que eu achei fantástico, né, Para então tentar pensando ajudar. realmente nesse processo. E outra coisa importante no paciente que usa o manjaro, essa medicação,
Ele tem um comprometimento sim da saúde do trato gastrointestinal como um todo. Uhum, E aí acaba entrando uma desbiose, uma alteração da microbiota intestinal. uhum. O profissional que acompanha, ele tem que olhar para isso, para o futuro desse paciente. Eu já recebo muitos que param de usar simplesmente porque é constipação, eles vão uma vez na semana ao banheiro. De E fato acontece. acontece, e cabe nós tentarmos mudar essa microbiota enquanto ele utiliza, mas o correto seria ele se preparar para a medicação, sabia? E uma Preparar o organismo, né, para é, receber para isso. receber, porque daí ele teria muito mais proveito, ele teria muito menos, efeitos colaterais. Danos mesmo, isso da É. perda de massa magra, né, É. porque, né, E não é olha, por interessante. incrível que pareça, muitos ainda não praticam atividade física, principalmente a musculação, que é um dos mais indicados com o uso da medicação. Parece um óbvio, né? Mas é um óbvio que precisa ser dito também, né? Eu tenho que ficar. Eles vêm com a queixa de não conseguir ganhar massa. A primeira pergunta se treina, e se treina bem feito. Eu falo que metade dá uma resposta bacana, eu falo: "Tô treinando muito bem", mas eu falo: "E a quantidade de proteína? Pelo menos tem 4 refeições com proteína nesse dia, né, você tá fazendo?". Aí a gente usa essas estratégias que nós comentamos, para conseguir essa manutenção, mas não é tão fácil, não é tão fácil. E eu gosto muito de um nutricionista, e é um rapaz que fala muito de cérebro, eu gosto muito da questão do cérebro, né. E ele mostra o quanto a carga proteica, Tati, ajuda para essa paciente compulsiva, se ela realmente bater a meta de proteína, isso tá muito em moda, né, falar disso, É, né. Quanto é a meta de proteína? Então, se ele realmente bate a meta de proteína, se ele tá conseguindo é. consumir essa proteína, o quanto ele se sente melhor, ele se sente mais saciado, ele se sente mais feliz, vamos dizer assim, mais de Uso. bem-estar, É. né. Então não é só uma moda, a meta de proteína. Não, não é só músculo, né, a gente vai olhar para um ciclo de Krebs Uhum, famoso, né, para a nossa energia celular. Se você olha, dependente de vários aminoácidos. Se você não dá aminoácidos, que é derivado de uma proteína, uhum. peptídeo, aminoácido, você não consegue essas vias funcionarem de forma correta. Você vai fazer um teste de metabolômica no paciente, você começa a ver vias comprometidas por conta disso. Então garantir o aporte proteico, sim, com certeza, eu acredito muito nisso. Mas também cuidar, que a gente tem uma dosagem hoje que as pessoas, por falta de conhecimento, exageram. A gente Isso. tem uma quantidade X de absorção dessa proteína por refeição. Quando passa disso, normalmente é de 0,4 gramas de proteína por quilograma de peso, falo muito isso há muito tempo nos meus vídeos, inclusive, em rede social. Se passa disso, você não tem uma boa absorção daquela proteína e você muda, de forma ruim a tua microbiota intestinal. Então, por isso que é legal ter um acompanhamento, né, puxando sardinha para o nosso time, né, é Essencial, né, essencial essencial, não é, eu falo para que isso você possa muito, nem, o né, nutricionista fala muito isso, né, é, a gente ouviu isso, assim, mas e agora o nutricionista? Não, gente, é essencial, né, o bom nutricionista, aquele que ele realmente sabe o que ele está fazendo, ele é essencial no processo de acompanhamento desse é, paciente, não é que ele perdeu o lugar para canetinha, uma canetinha não substitui um profissional não, de forma é. alguma, né, então realmente é muito importante se acompanhar. E falando na dor desse profissional, Tati, se você pudesse falar para ele, assim, um resumo do nosso curso, sabe, assim, o que que ele vai aprender, o quão prático é isso, para a gente poder, falar para esse profissional como que a gente pode contribuir. Um resumo, uma frase que é o nosso principal objetivo do curso: começar a praticar na segunda-feira. Se a gente vai dar o curso no sábado o dia inteiro, então segunda-feira, você tem que sair da segunda-feira, fazendo o que a gente vai ensinar, a prática. Porque o conhecimento vai ser dado, a gente vai dar vários, mas eu preciso, que o paciente entenda, o paciente, ó, O que o profissional profissional entenda, e como eu falei, das várias áreas da saúde, a gente deu a mentoria para médicos, nutris era o principal, mas nós estamos abrangendo para vários outros, porque eles podem sim olhar um exame laboratorial, que o uhum, médico pede, uma nutri pede, o que ele mesmo, dependendo do exame, ele pode pedir. uhum, É, a, a, ele vai olhar aqueles exames de uma forma diferente. Ele vai olhar aquele rastreamento do paciente de uma forma muito mais otimizada, que é não tomar muito tempo dele em clínica. Eu falo muito isso para os meus colegas estudantes de medicina, que a gente aprende a fazer uma anamnese perfeita. Um dos pontos principais da medicina é faça uma anamnese bem feita que você vai conseguir tudo. A gente tem muito menos erro médico fazer uma anamnese bem feita. Só que essa anamnese ela toma tempo. Então, o que que a gente vai ensinar no nosso curso? Como otimizar o teu tempo, mas fazendo o teu melhor. uhum. E
o mais importante, como suplementar de forma estratégica. E segunda-feira a pessoa tem que sair fazendo tudo isso. Eu sempre falei isso, né? Que eu sempre vi o diferencial do profissional para aquele que bota na prática, É. né? Então, assim, por exemplo, a Pepti Strong, ok, é novo, né? É um ativo novo, é desenvolvido por IA. Então, assim, vamos entender um pouquinho mais dele. Mas, ok, se você não usar, como é que você vai saber da resposta? Uhum. Né? Claro, com embasamento, a gente não vai sair usando tudo. Mas se você não usar, como é que você sabe da resposta, né? Então, é muito isso. A gente vai precisar ter até a coragem, né, de falar: "Não, na segunda-feira eu coloco isso aqui em prática, eu vou pedir, eu vou fazer, eu vou me organizar". Não é ter um protocolo engessado, mas é saber que caminho eu sigo para realmente conseguir entregar uma boa resposta para aquele paciente. E eu percebo o seguinte, que é isso que você falou, quando o profissional mostra para ele que ele entende, que ele sabe do que ele está falando e que o paciente pode confiar nele, não é? Ele É. ganhou esse paciente e ele vai construir uma história e ele vai se Tem desenvolver. que ter resultado, né? Porque Que a frustração do nutricionista, eu vou falar da minha área, tá? É a gente não ter resultado, a gente ter a agenda cheia de pacientes novos. Ter vários pacientes novos na sua agenda, não, às vezes não é uma coisa boa. hum, Agora, você ter vários antigos, e aham. graças a Deus, né, eu venho caminhando para isso. Esse daí é o nosso grande orgulho, porque você sabe que ele gosta do seu trabalho, sempre tem uma novidade. Eu tenho uma paciente que ela pega plano pelo IA. E ela Aham. falou pra mim. Eu falei, mas por que que você vem aqui? Porque você sempre tá atualizado, que você sempre olha o meu exame de forma diferente, que você sempre faz um rastreamento, que ela não vai conseguir. Até falei pra ela, então deixa que eu vou te ensinar um comando pro IA. Perfeito. Aí eu faço um comando com todas Aham. essas informações e você vai conseguir fazer um plano alimentar. Futuramente, quem sabe o nutricionista vai ser isso. Ele vai ensinar o paciente a autonomia, que é o futuro da área da saúde, é você entender que o paciente ele é único, individual, por isso que existem tantos testes genéticos, metabolômica, de intolerâncias que a gente faz, vai dar autonomia para ele, porque ele tem já dispositivos. Eles vão chegar com a gente daqui a pouco um reloginho com todo o ecocardiograma, todo. Tô Ué, exagerando, né? Mas é mas é a verdade, imagem, realidade. sei lá. E os dispositivos, eles vão ser. Eu leio muito sobre isso. Eu estou lendo agora um livro de medicina profunda, que eles chamam. Que é voltada para o IA, e uma que é a Medicina do Amanhã, que foi num curso muito bom, falando sobre o biohacking, entre outros, e que fala também sobre a, esses exames, esse rastreamento e autonomia que a gente dá para o paciente. E isso é o futuro, a humanização do atendimento, que é isso que a Uhum. gente faz, individualizar, olhar para ele, não é, tu usa Manjaro, então eu não vou dar um protocolo de Manjaro para você. Eu vou Uhum. individualizar você. A Manjaro, ele é um exemplo de medicação, né, Dri? Daqui a pouco vai vir outro. Daqui a pouco a É. gente tem outro. Gente, tem várias coisas, já passaram tantas coisas, vai passar, graças a Deus, é isso que você falou, é um ótimo medicamento, evoluiu, né? Quem disser ao É, contrário, né? é. Realmente foi muito bom. Mas é isso, o paciente, ele vai ter cada vez mais autonomia até de decidir. Uhum, Não tem mais como, é. né? A gente não tem mais controle sobre isso. Então a pessoa decide, ela sabe o que é um suplemento, o que é um bom suplemento, o que é um selo, o que hoje as pessoas sabem, elas sabem. E quando você usa, né, Tati, algo de qualidade ruim, todo mundo percebe. A pessoa sabe, ó, não aconteceu nada comigo, eu não senti nada, Não vi eu não diferença. vi diferença, o meu exame laboratorial não alterou Isso, nada. é um ponto Então, a importante. gente sabe que os suplementos de qualidade é muito importante e que essa decisão, muitas vezes, hoje, está na mão do paciente e que o profissional vai ser um direcionador, Uhum, né? Eu uhum. consigo olhar para você, eu consigo te ajudar, mas o paciente tem muita informação, muita informação. Então, não vai adiantar a gente brigar com isso. Não. Né, a gente vai ter que se adequar. E é muito baseado nisso, unindo toda, né, a nossa experiência, que a gente resolveu realmente fazer isso, unir e trazer novos profissionais para essa realidade da integrativa, da funcional, que realmente contribui muito com a saúde, né. Uhum.